Bom, esse assunto já não tá tão quente assim. Na realidade, já faz um bom tempo que eu queria cobrir esse assunto. Já faz muito tempo que eu queria cobrir o assunto de crunching na Naughty Dog. Porém, eu vou cobrir tudo de uma vez hoje, né? Pra quem não sabe ainda, o The Last of Us 2 aparentemente já está pronto, né, para ser lançado. Porém, ocorreu um grande leak, ocorreu um grande vazamento de dados, né? Aparentemente ocorreu que alguma pessoa ou dentro da empresa, né, um funcionário irritado com a Naughty Dog ou um hacker vazou dados da história, vazou pontos vitais da história, né? Inclusive com gravações do jogo, com imagens do jogo, provando o que ele estava falando, e isso criou uma imensa polêmica, né? E já ativou novamente o debate sobre crunching nessas empresas. Segundo a Sony, né, que é a empresa que está acima da Naughty Dog, nenhum empregado foi envolvido no meio disso. Segundo, obviamente, esse site. Porém, né, uma das coisas da qual eu acredito é que não seria nada bom para a imagem da própria Sony, né, de que fosse vazado os dados de que realmente foi um empregado, né? Se fosse confirmado isso iria realmente só adicionar para má fama que a Naughty Dog tá tendo no momento, porque eu ainda vou entrar nesse assunto, mas a Naughty Dog e muitas outras empresas, né, estão adotando uma técnica que acaba machucando muito o mercado a longo prazo, mas eu vou estar falando sobre isso mais pra frente. Porém, existem duas teorias no momento, né? Existe a teoria que está confirmada, né, que seria um hacker por meio de algum serviço da Sony conseguiu acesso total aos servidores dos desenvolvedores, pegando e roubando uma key, uma versão, uma build do jogo já completa, jogando ela e vendo o que tinha de spoiler e vazando na internet, né? E o que mais que as pessoas estão querendo, buscando acreditar é que realmente foi um empregado irritado com a empresa que fez esse vazamento de dados. Porém, né, os spoilers do jogo mostraram grandes pedaços onde que parece, né, que a história foi simplesmente a história antiga do jogo, a história do Last of Us 1, foi simplesmente pisada para ser feita uma nova história por conta de politicagem, né? Uma das coisas que geralmente acontece muito com jogos e filmes é que quando eles vão fazer um reboot, uma sequência, e nós estamos nessa época de política no meio de filmes, né? Muitas vezes escritores são obrigados, ou até às vezes por com vontade própria, pegam a história do jogo, quebram a sequência dela e quebram o que fez ela boa e interessante por conta de politicagem, por conta de fazer uma mensagem política. E parece que muitas pessoas estão sentindo isso, muitas pessoas estão sentindo que Last of Us 2 pegou e pisou na herança que tinha do The Last of Us primeiro, né? E tá fazendo uma história totalmente nova, onde que tu não vai nem controlar por grande parte do jogo os personagens que fizeram um jogo tão interessante. Então, assim, na minha opinião, eu não ligo muito pro jogo, eu vou ser bem sério pra vocês. Quando eu comecei a ouvir as histórias sobre Crunch, eu já perdi totalmente o interesse sobre o jogo. Eu joguei o primeiro jogo, eu amei o primeiro jogo, eu gostei da história. Porém, depois que eu parei de jogar, simplesmente como qualquer um outro jogo, eu parei de dar bola, sabe? Não ficou marcado pra mim pra sempre. Se eu fosse falar isso pra vocês, eu estaria mentindo, pra ser bem sincero. E realmente existem indícios de que vai ter mais politicagem nesse jogo. Eu chamo ele de filme quase, porque em grande maioria eu sinto The Last of Us 2 como um filme. Mas, assim, existem, além dos spoilers, o trailer, né, que inclui assunto LGBT e tudo mais, o que eu não me importo muito. Se for assunto LGBT sem politicagem, cara, de boa, né, mas não é assim que acontece grande maioria das vezes. Porém, um dos maiores indícios que vai realmente ter uma politicagem agressiva nesse filme, nesse jogo, que vai potencialmente estragar, né, com a vibe, é que Neil Druckmann, que seria o CEO da Naughty Dog, o vice-presidente, na realidade, da Naughty Dog tem relação com a Anita Sarkeesian, né? A relação no estado de terem conversado, de terem talvez negociado e talvez de ter recebido a ajuda da Anita Sarkeesian pra, né, mudar o jogo deles.
O que acontece? Se vocês não conhecem a Anita Sarkeesian, o melhor jeito de resumir ela é que ela é tipo Rei Midas, só que tudo que ela toca se transforma em merda. É o melhor jeito de dizer pra vocês. A Anita Sarkeesian é uma gamer, entre aspas. Ela diz que jogou vários jogos, porém ela não mostra nenhum tipo de experiência sobre jogos, sabe? E parece que ela odeia a cultura geek, parece que ela odeia gamers e parece que ela odeia tudo que ela fala sobre. E a única função dela é de botar politicagem e tudo e falar sobre como que todos os jogos da nossa era são ruins porque sexismo. Eu acho isso interessante porque ela fala que para esses desenvolvedores de jogos que ela vai fazer os jogos dessas pessoas ficarem melhores e mais interessantes e vai fazer com que eles possam evitar polêmicas no futuro. E tudo que ela acaba fazendo quando ela toca algum jogo, quando ela influencia o desenvolvimento de algum jogo, é que ela faz o jogo ser tão desinteressante que ele simplesmente não vende bem. O que é bem interessante. É só você dar uma olhada no canal do YouTube dela, é impressionante, cara. Ela literalmente não tem views mais no canal dela. Ninguém quer assistir direito os vídeos dela. Tipo, o canal dela é tão irrelevante quanto o meu próprio canal. Assim, ó, 11 mil visualizações, 8, 9 mil visualizações, 2.4 mil visualizações. É nada, é nada. Vamos ver os vídeos do The Quartering. Ele posta vídeo com uma certa, né, frequência. E ele conversa sobre os mesmos assuntos que a Anita Sarkeesian fala. Ó, 70 mil visualizações, 76 mil, 60 mil, né? Vamos um pouco mais pra frente aqui, ó. 157, 115. Ela simplesmente não faz conteúdo interessante. E os jogos que ela toca, realmente, infelizmente, né? Tem a história mudada, tem o roteiro mudado por conta de politicagem. O que, assim, se fosse pra fazer a história melhor, não seria politicagem, tá ok? Eu vou ser bem sincero, eu já pesquisei muito sobre isso e eu já vi, inclusive, autores de livros antigos falando que, assim, as minhas melhores publicações foram as publicações onde que eu não envolvi política, sabe? Onde que eu não tive o sentimento de política colocado no meio. Porque até onde que eu sinto, num nível, assim, inconsciente, a gente escreve as histórias, a gente escreve os roteiros de uma maneira que, assim, mesmo não pensando muito sobre a essência, a gente cria uma essência que as outras pessoas conseguem entender e também participar do mesmo sentimento. E The Last of Us 1 tinha muito disso, sabe? E quando você acaba inserindo política no meio do seu roteiro, no meio da sua história, você acaba alterando com aquela essência para mudar para sua realidade e você distancia da realidade dos outros, então a tua essência fica meio perdida e as pessoas não conseguem se conectar direito com o seu roteiro, com o seu filme, com a sua história, com o seu jogo. E parece que é isso muito que acontece. Porém, né, a Sony já lançou um novo trailer, né? Lançou um trailer sem comentários, sem a opção de dar like e dislike no YouTube. E o trailer, ele tá bem bonito na realidade. Ele mostra cenas longe desses spoilers, sem dar nenhum tipo de spoiler. É mais ou menos uma estratégia para tentar apaziguar o pessoal, falar, olha, ainda tem coisa boa nesse jogo, por favor, comprem ele. O que até certo ponto eu entendo. Assim, apesar de terem mandado um monte de spoilers sobre pontos vitais do jogo, o que faz realmente a história ser interessante não são os spoilers, não são os pontos mais importantes da história, mas sim como que eles chegam até lá, né? Então às vezes pode estar acontecendo uma coisa muito chata já no começo do jogo, que eu não vou entrar em detalhes, mas pode ser que aquilo é construído de uma boa maneira, pode ser que a história é feita de uma boa maneira, mas pode ser que a história fique um lixo também. E pode ser que a animação esteja um lixo, pode ser que tudo do jogo esteja um lixo por conta da cultura de crunching. Eu fiquei muito feliz quando eu achei matérias em português falando sobre isso, porque o assunto sobre o crunch era uma coisa que eu já queria ter feito cobertura faz, assim, muito tempo. Muito tempo. Pra quem não sabe, crunch é uma técnica que muitas empresas utilizam, várias empresas utilizam, para fazer com que os jogos, né, deles, ou até empresas normais também utilizam esse tipo de técnica,
sejam produzidos com mais velocidade e sejam lançados com mais velocidade. Porém, isso é feito às custas dos desenvolvedores, né? Basicamente, o que essas empresas fazem é lentamente aumentar, né, a hora extra que você pode fazer, lentamente aumentar as suas metas, fazer com que você tenha que entregar metas mais rápido, e eles também fazem com que a punição por não entregar tal meta seja até certo ponto aumentada. Então você é incentivado, cada vez você é chutado pela bunda para produzir mais, produzir mais, produzir mais. E a opção de você estar fazendo hora extra tá ali, tá sempre ali. Então você é lentamente incentivado. E junto com isso, se teus amigos começam, se teus colegas também começam a fazer, né, a hora extra, e você não faz hora extra, às vezes você acaba sendo deixado para trás e você acaba prejudicando os seus amigos, porque seus colegas, né, eu não sei porque eu tô falando colega não é amigo, a produzirem mais, porém ao mesmo tempo a ficarem para trás porque eles precisam da sua ajuda. Então você lentamente, por uma lei não verbal, você é incentivado a fazer hora extra até exaustão. Aqui alguns desenvolvedores que trabalhavam na Naughty Dog descreveram que trabalhar na Naughty Dog significava fazer um jogo amado, um jogo muito interessante com pessoas, né, artistas e engenheiros que eram os melhores dos melhores, sabe? E era algo muito interessante, mas ao mesmo tempo isso também significava trabalhar 12 horas por dia até nos finais de semana, quando o estúdio estava no modo crunch. O termo crunch, ele vem de você ranger os dentes por conta do estresse, então vocês podem até pegar uma noção de tão sério que isso é. Isso não é exclusivo da Naughty Dog. A primeira vez onde que eu vi crunch nos videogames foi pela Epic Games, no desenvolvimento de Fortnite, e isso continua acontecendo até hoje. Até onde que eu sei, a Rockstar Studios também está envolvida em crunch, então isso é um problema grande, porque isso cria uma atmosfera onde que inevitavelmente se torna insustentável depois de um tempo. Eu vou estar lendo essa parte aqui em português para vocês terem uma noção básica, assim. Essa matéria é da Canaltech, então 2 segundinhos, olha só. Entre eles está Bruce Starley, um dos diretores de The Last of Us. Uma entrevista concedida em Share em 2018, ele disse ter deixado a companhia por estar sofrendo de estafa. Além de Starley, vários outros veteranos, principalmente do setor de design, deixaram a empresa. Com isso, a Naughty Dog passou a ter dificuldade para encontrar funcionários seniores que topassem entrar na equipe de desenvolvimento de seus jogos. Em primeiro lugar, se você incentiva crunch, você acaba criando uma fama, tá? Tenham isso em mente. Quando eu saí da Naughty Dog no ano passado, isso aqui é do tweet dele, eles começaram a segurar meu pagamento final até eu assinar um documento adicional me comprometendo a não falar sobre as práticas de produção deles. Eles retrocederam quando disse que aquilo era meio que ilegal. Em primeiro lugar, isso é uma de uma bolada, tá? Eles sabem que eles estão fazendo besteira, isso é indicador disso. Eles não teriam segurado o pagamento do cara se não fosse isso. Eles estão fazendo coisa ilegal porque eles sabem que se esse tipo de informação vazar, vai ser muito ruim para a empresa deles. E já tá ruim de contratar pessoas, e vocês vão ver aqui na frente, olha só. A empresa passou a buscar funcionários menos experientes para dar conta do desenvolvimento. Contudo, exatamente por terem menos experiência e não estarem habituados às práticas de desenvolvimento na Naughty Dog, eles acabam atrasando o desenvolvimento do jogo e gerando mais crunch. A reputação de crunch em LA é tão ruim que era quase impossível contratar animadores temporários para terminar o desenvolvimento dos games. Assim, fomos para os animadores de filmes, disse Cooper. Isso é um problema muito grande, porque o que está acontecendo? Com todos esses acontecimentos, né, de crunch, de tratar mal os funcionários, de incentivar o pessoal a trabalhar demais, desenvolve uma má fama. E em outro lugar também, os animadores, os poucos que tem, né, acabam sendo contratados por essas empresas, porque o salário acaba sendo bom, né, o dinheiro é bom. Porém, como que essas pessoas são forçadas a trabalhar tanto na área deles? Muitas vezes essas pessoas, essa mão de obra especializada, acaba criando desgosto pela própria área.
E pessoas muitas vezes acabam não voltando mais para essa área de atuação. Você acaba exaustando essas pessoas que trabalham nessa área e você acaba perdendo, né, a mão de obra especializada. Isso é o que Naughty Dog está sentindo agora. Naughty Dog foi obrigado de contratar animadores de jogos para contratar animadores de filmes. Isso é um problema muito grande, porque você vai ter que ensinar todas essas pessoas a mexerem com os programas da Naughty Dog, né? Eles não são habituados com isso, o jeito com que eles trabalham é diferente e o resultado vai sair diferente. E é por isso que eu digo que a animação, é por isso que eu digo que a programação da Naughty Dog pode estar em grande risco. É por isso que a gente pode estar se encontrando em águas quentes nos próximos meses, quando esse jogo lançar, porque a gente realmente não sabe qual que vai ser a qualidade final do jogo. Por isso que eu digo, se vocês realmente ainda estão pensando em comprar, né, The Last of Us 2, mesmo com tudo isso tendo acontecido, pensem realmente, vejam alguém jogando antes de jogar, esperem análises, porque pode ser que o jogo esteja terrível. Pode ser que o jogo realmente esteja terrível por conta deles não terem mão de obra especializada para finalizar esse jogo. Crunch não é exclusivo da área de desenvolvimento de jogos, na realidade o termo Crunch foi utilizado ali, porém quase toda empresa gosta de fazer isso hoje em dia porque a gente tem muita mão de obra disponível por aí e lugares onde que você não precisa treinar muito a pessoa para ela poder trabalhar e se desempenhar bem, geralmente isso acaba sendo um pouco pior, porque eles podem... Não existe muita privação para você demitir um funcionário. Muitas vezes demitir um funcionário e contratar outro acaba sendo mais barato do que você manter um funcionário por tempo de empresa, né? Arriscando tendo que pagar ele por dias fora se ele acabar se acidentando e várias outras coisas. Então eu digo que assim, esse crunch é um problema que não é exclusivo dos jogos, né? Porém, como que essas grandes empresas americanas, muitas vezes, por essa área ser um pouco nova, né, não sei muito como que é a situação de sindicatos nos Estados Unidos, mas pelo que eu sinto, né, não existe muito de sindicalismo, não existe muito de uma união de trabalhadores dessa área, né, protegendo esse pessoal. Enquanto aqui no Brasil tem até demais, eles não prestam pra nada. Então, eu acho que isso é um problema que realmente os desenvolvedores deveriam começar a tomar cuidado e evitar esses trabalhos até eles começarem a mudar. A Rockstar, pelo que eu sei, praticava isso e as coisas acabaram melhorando depois de que uns jornalistas meteram pau neles. Então, quem sabe daqui a algum tempo a gente vai poder ver melhorias, né, nessa área. Porque todo jogo que é feito com crunch é um jogo que vai afetar futuros jogos e é um jogo que vai ser afetado pelo próprio crunch. Então, assim, mantenham em mente de que quando vocês vão estar comprando um jogo, né, inclusive esses jogos mais famosos, ele pode estar sendo feito em cima de pessoas extremamente cansadas, extremamente ferradas, e que muitas vezes você pode estar também patrocinando essa cultura. Então, assim, procurem saber o que está acontecendo atrás dessas empresas, procurem por informações, porque tem muita empresa fazendo isso. Então, eu recomendaria vocês darem uma olhada nisso. Eu acho que crunch é uma coisa que os governos deveriam ficar de olho, porque isso é muito ruim para quem trabalha. Mas eu espero que vocês possam ter tirado alguma coisa ou outra desse vídeo. Eu certamente vou falar mais sobre crunch nesse canal agora que eu abri esse assunto, porque para mim é muito interessante ver isso acontecendo e o desenvolvimento de tudo isso. Porém, por enquanto, eu acho que é isso, pessoal. Eu tenho que ir pro trabalho ainda daqui a pouco. Então, eu acho que é isso. Até mais. Tchau, tchau.